Olá, amigos! Meu nome é Vlada e neste vídeo vou mostrar cada passo do procedimento de laminação de cílios. Hoje temos uma modelo maravilhosa que tem apenas 14 anos e este é o seu primeiro procedimento de laminação de cílios na vida. E, claro, eu estava um pouco nervosa para realizar esse trabalho, mas o resultado valeu a pena. Assista até o final para ver o resultado. No início, precisamos analisar corretamente as características iniciais da cliente para escolher a estratégia com a qual vamos trabalhar a seguir. O que vemos aqui? Cílios claros, com uma curvatura natural e bastante longos. Ou seja, quando trabalhamos com cílios longos, há um ponto importante aqui: não exagerar na curvatura, não criar uma curvatura muito forte, porque ela pode encostar na pálpebra. Para revelar todo o potencial dos cílios, eu escolho pads para um efeito lifting. E o próximo passo, depois de definir o efeito e a marca, é escolhermos o tamanho. A Dolly tem apenas 5 tamanhos. Eu basicamente descarto os tamanhos S e L. Ou seja, o S é muito plano e o L é um pouco desproporcional. A parte do meio dele é muito volumosa, enquanto os cantos são planos demais. Enfim, é um tamanho meio desajeitado, eu não trabalho com ele. Os tamanhos realmente utilizáveis são M, M1 e com alguma ressalva M2. O tamanho M eu descartei imediatamente para trabalhar com este modelo, porque os cílios dela são muito longos. Estou trabalhando com essa moça pela primeira vez, mas suspeito que se eu usasse o rolinho Dolly no tamanho M, a curvatura ficaria forte demais, ou seja, a elevação desde a raiz seria excessiva e os cílios poderiam encostar na pálpebra. Para evitar isso, eu escolho rolinhos mais volumosos, por exemplo, o tamanho M1. Ao experimentar o tamanho M2, percebi que, em princípio, sim, ele serve, mas ainda assim prefiro ficar com o tamanho M1. Acho que ele fica muito melhor nesses olhos, nesses cílios. Faça a aplicação usando a cola em gel Freewear. Eu sei que, atualmente, os profissionais, pode-se dizer, se dividiram em 2 grupos. Alguns preferem a cola em gel, outros dizem que é impossível trabalhar com ela e que os cílios descolam. Para ser sincera, durante todo o tempo em que trabalhei com essa cola, só uma vez os cílios realmente descolaram durante o procedimento. E mesmo assim isso aconteceu já depois da aplicação do segundo produto. E ali eu mesma, digamos assim, cometi um pequeno erro. Ou seja, eu apliquei produto demais do segundo passo. Uma quantidade menor teria sido mais do que suficiente. Eu simplesmente decidi, já que tinha tirado o produto do potinho, acabei exagerando um pouco na quantidade e pensei, tudo bem, vou aplicar tudo de uma vez. E foi aí que os cílios começaram a descolar, porque eu tinha aplicado o primeiro produto ao longo de todo o comprimento, o que significa que o segundo produto também precisava ser aplicado em toda a extensão. E, no fim das contas, os cílios disseram, tchau, tchau, estamos descolando do rolinho. Mas, no geral, isso aconteceu depois do segundo produto. O cacho já estava fixado, então não teve nenhum problema grave. Agora, depois que a preparação está pronta, eu passo para a aplicação do primeiro produto. O tema que preocupa todo profissional provavelmente é quanto tempo deixar os produtos agindo, porque esse é um assunto muito delicado. Se você deixar o produto por pouco tempo, o cacho vai ficar fraco. Se deixar tempo demais, ai meu Deus, pode até queimar os cílios. Isso é realmente assustador. E recentemente, em um dos vídeos onde também mostro o processo de trabalho, me perguntaram quanto tempo deixei os produtos agindo ao trabalhar com essa modelo. E eu percebi que já nem me lembro mais, porque isso é uma informação tão desnecessária para mim que assim que removi os produtos, imediatamente esqueci quanto tempo eles ficaram agindo. Durante o processo de trabalho, eu, sem dúvida, ligo o cronômetro, mas apenas para que o tempo de ação seja igual no primeiro e no segundo olho. Eu nunca marco o tempo seguindo a instrução, na verdade, nem me guio pela instrução que o fabricante dos produtos fornece, porque os cílios de cada cliente são diferentes e as condições no estúdio também são diferentes. Pode estar frio no seu ambiente e os produtos vão agir mais devagar do que o fabricante indicou nas instruções, e se estiver quente, os produtos vão agir mais rápido. Além disso, todos nós temos lâmpadas diferentes. Se a lâmpada for fraca, mal iluminar, então basicamente ela não vai influenciar em nada o tempo de ação dos produtos.
Mas se, por exemplo, como aconteceu comigo durante a gravação, houver luz de vídeo de todos os lados, uma lâmpada, uma terceira lâmpada também acesa, então, claro, as lâmpadas também emitem calor e o tempo de ação do produto diminui um pouco, já que o produto age mais rápido. Por isso, simplesmente dizer que deixei o produto agir por 10 minutos ou por 12 minutos é uma informação absolutamente inútil. Eu sempre trabalho de acordo com o ponto de preparo dos cílios. Verifico se o cílio está pronto, observo como ele está se comportando e só então tomo uma decisão. Ou eu removo o produto agora, ou espero mais alguns minutos e depois volto a verificar se o cílio está pronto. Sim, nós lemos as instruções, verificamos qual o tempo de ação recomendado pelo fabricante, mas isso só no início, quando adquirimos novos produtos, para entendermos a que tipo de composição aquele produto pertence. São composições lentas, médias ou rápidas. Só isso. Depois disso, essa informação das instruções não é mais necessária para nós. Ela simplesmente não tem utilidade para nós. Nós jogamos fora a instrução e observamos apenas o ponto de preparo dos cílios. Se você tem dificuldades com isso, te convido para um curso online de lâmina cal de cílios. Você vai aprender a criar curvas marcantes e bonitas e ainda vai saber como fotografá-las bem para atrair clientes. Mais detalhes no primeiro comentário. Agora vamos para uma etapa muito interessante no trabalho com este modelo. É a coloração dos cílios. Lembre-se de como era o nosso ponto de partida. São cílios muito claros que praticamente não se veem, e é justamente ao trabalhar com esse tipo de cílios que é muito importante tingi-los de maneira uniforme. A questão é que se estamos trabalhando com cílios que são naturalmente escuros, eventuais falhas na coloração provavelmente nem serão percebidas por ninguém. Mas, por exemplo, ao trabalhar com este modelo, se não colorirmos as pontas simplesmente porque não as notamos no rolinho, elas vão ficar sem cor. Ou se tivermos receio, por exemplo, de aplicar a tinta na região da raiz e acabarmos não colorindo essa área, isso também ficará muito evidente. Por isso, ao trabalhar com cílios claros, é preciso prestar atenção especial à coloração dos cílios, observar como está a região da raiz, como estão as pontas, se você realmente coloriu todas as pontas, se aplicou tinta ali, porque pode ser fácil não perceber alguma coisa, já que as pontas são branquinhas e o rolinho também é branquinho. Eu sempre dou muita atenção à etapa de limpeza dos cílios após o procedimento. Mas, ao trabalhar com uma modelo tão jovem, eu realmente queria 100% que tudo ficasse limpo. Nenhum resíduo de tinta, nenhuma cola, nem na pálpebra, nem nos próprios cílios. Por isso fiz a limpeza com espuma e água. Na verdade, esse é o meu procedimento padrão. Eu sempre faço exatamente assim. Aliás, vejam só, porque, em geral, acontecem situações em que a cliente se levanta após o procedimento, se olha no espelho do estúdio e parece que ainda tem pelo menos um pouco de curvatura nos cílios. Mas depois, a cliente chega em casa, lava o rosto, dorme, de manhã, por exemplo, lava o rosto de novo, se olha no espelho e percebe que, na verdade, nada mudou. Se ainda ontem havia pelo menos um pouco de curvatura, hoje essa curvatura já não existe. Tudo isso acontece porque, às vezes, as profissionais não secam completamente os cílios e não removem todo o excesso de cola. Por causa disso, parece que a curvatura está um pouco mais acentuada do que realmente está. Por isso, quando você faz uma limpeza de qualidade, você também vê o resultado real após o procedimento, e não o resultado que só se mantém por causa da cola e desaparece depois de lavar o rosto. E aqui está o resultado que obtivemos. Veja como esses cílios ficam delicados e bonitos. Sabe, em momentos assim, eu penso em como o nosso procedimento de laminação de cílios é maravilhoso.